Vem cá na mãe, vem. Filho. Esses são alguns dos videozinhos que eu gravei, gente, na época de levar ele no veterinário, pro veterinário ver, avaliar, tá? Porque lá ele não tinha como ficar andando muito, que o espaço era pequeno. Tudo começou assim, tá, gente? No caso do Luca, não foi de um dia pro outro. Se você tá caindo aqui de paraquedas, por gentileza, assista os outros vídeos da tela final, tá? O Luca, ele tem 3 anos, ele não anda, tá? Ele não anda sozinho atualmente, já teve bastante melhora, mas ainda não está 100%. Ele ainda não se levanta sozinho, né? Já começou a andar sozinho, graças a Deus, voltando a andar devagar, mas ele ainda não se levanta. Tudo começou assim, gente. Eu vi muitos relatos de pessoas que... Aí a gente no veterinário, tá? Na época, isso aí, gente, começou a nossa saga desde maio, iniciozinho de maio. Hoje que eu tô gravando esse vídeo, gente, nós estamos no início de setembro de 2025. Então, pessoal, a gente foi aí no veterinário. Esse dia foi o dia da consulta com o neuro, se eu não estiver enganada. Antes disso, gente, nós já tínhamos ido à consulta com vários veterinários, já tínhamos feito diversos exames e ninguém descobriu o que que era. Ele deu verme do coração, mas foi facilmente tratado, tá? Ele foi tratado aí com, se eu não me engano, foi doxiciclina, teve mais um medicamento aí, e vitaminas e tudo mais, e deu tudo certo. Só que o fato de ele começar a cambalear, a ter tremedeira, a ter fraqueza nas patas, não tem nada a ver com a questão do verme do coração, e era o que nos causava maior preocupação. E nenhum veterinário olhava para isso. Faziam milhões de outros exames. Inclusive o teste da sinomose a gente só conseguiu fazer no segundo ou no terceiro veterinário que a gente foi, porque a gente quis buscar uma segunda opinião, porque ninguém dava atenção ao fato dele estar cambaleando, dele estar caindo, dele estar ficando com fraqueza nas patas. Ninguém dava atenção a isso. Ele fez o teste do carrapato, deu negativo, e aí foram deixando pra lá, e a gente nessa época a gente ainda tinha algum recurso para poder levar ele no veterinário. Então o dele, gente, foi muito gradativo. Quando a gente percebeu que ele começou a ficar meio apático, não brincar muito, a gente já correu para poder buscar ajuda, tá? Nessa fase que vocês estão vendo aí, tá vendo? Ele tá mais fraquinho, tá andando com mais dificuldade, ele ainda não precisava de apoio nas patas traseiras, como ele precisa hoje, mas o rabinho dele já tava bem abaixadinho, tá vendo? Já não levantava mais o rabinho, já não abanava mais, já tava com bastante fraqueza e já andando com bastante cambaleamento. Embora eu tenha feito vídeos, inclusive esse vídeo aí foi o vídeo que a gente mostrou pro veterinário, embora a gente tenha feito vídeo na época, mostrado pro veterinário, mesmo assim não deram atenção, e o primeiro e o segundo veterinário que fomos não encaminhou pro neuro, não levantou nenhuma suspeita neurológica de absolutamente nada. Dos sintomas tradicionais da sinomose, gente, até o presente momento ele não tinha apresentado nenhum. Posteriormente fizemos o teste da sinomose, que deu negativo. Só que eu não sei se deu negativo, porque realmente a sinomose, por ele ter uma alimentação boa, sempre uma alimentação natural, regradinha, embora ele comesse ração, eu sempre dava para ele pé de galinha, fígado e etc, né? Então ele tinha uma saúde sempre muito boa nesse sentido de imunidade. Então eu não sei se ele pegou a sinomose foi embora e o exame não conseguiu pegar, mas a questão da pata ficou. E todas as vezes que nós íamos ao veterinário, a gente falava, olha, o que está mais nos preocupando é a questão dele não estar andando direito, ele não está andando muito bem, ele está cambaleando, a cauda dele está encurvada para dentro. Na hora de comer, a gente começou a perceber também uma força extrema de apenas um lado da mordida. Quando eu oferecia para ele, acho que já passou aí para vocês, quando eu oferecia para ele uma beterrabinha, que ele gosta, né, beterrabinha crua, uma cenoura, que ele ia comer, ele mordia extremamente forte, meio que sem controle, de apenas um lado. E mesmo relatando tudo isso, ninguém deu atenção. Nessa parte aí, gente, ele já estava um pouquinho pior, infelizmente, tá vendo? Mas ele ele ainda andava dentro de casa, sem apoio, sem nada. Ele tinha um hábito ele gostava muito de ficar debaixo desse sofá, que ele é retrátil, né? Então puxa, ele fica dentro. Quando a gente começou a perceber essa fraqueza, esse cambaleamento, ele começou a ter dificuldade de sair de dentro do sofá. Então a gente afastou o sofá, não deixou mais ele entrar ali.
Aí, gente, ele deitadinho, ainda tava tudo ótimo. Lembrando que questão de comida, ele nunca perdeu a fome, nunca parou de comer, nunca parou de beber, nunca teve diarreia, de beber água, né? Nunca teve diarreia, nunca teve problema nas vistas, nada disso. Esses sintomas mais clássicos, né, que o pessoal relata de sinomose, ele não teve. Mas a questão da pata realmente estava bastante preocupante. A cada dia que passava, a gente gastava mais dinheiro em outros veterinários e outras opiniões, e víamos com receitas e milhares de remédios, e cada um mais caro que o outro, e nisso o fígado dele também se deteriorando, né? Porque imagina, você sendo bombardeado com antibiótico em cima de antibiótico, anti-inflamatório em cima de anti-inflamatório, além de outros remédios também, porque aí uma coisa, como vocês sabem, vai desencadeando outra. Gente, uma pausa rapidinho, por gentileza. Eu vou deixar aqui, gente, o link da vaquinha, e vou deixar também, gente, o link de produtos, tá bom? Se vocês quiserem comprar alguma coisa pro seu bichinho ou pra sua casa, se vocês quiserem ajudar esse canal, ajudar o tratamento do Luca, ajudar a gente voltar a levar ele no veterinário, clica aqui no link, vai lá, compra alguma coisa que você esteja precisando, tá legal? Se você puder contribuir com a vaquinha também, agradeço demais. Se inscrever no canal, nossa, isso aí vai ajudar pra caramba, porque o nosso canal ele não é monetizado ainda. E a monetização desse canal, gente, ele vai ser voltada, né, principalmente pra ele, pra voltar com os tratamentos dele. Tendo dito isso, gente, nesse dia aí foi muito desesperador. Bora, mamãe, bora. Porque até então ele tava fraco, meio cambaleando, mas ele ainda saía pra passear, ele ainda levantava. Nesse dia eu puxava ele não levantava. Eu puxava, ele não levantava. Começou a me bater um desespero. Eu já tava arrumada, tava de tênis, já ia levar ele pra sair. Aí nessa hora ele já não estava mais fazendo o passeio todo que ele fazia, que ele passeia aqui perto de casa, tem bastante verde inclusive, adorava passear ali. E aí começou a bater o desespero. Por fim, consegui levantar ele, mas tinha que apoiar e ir atrás. Nessa hora, a gente ainda não usava aquele paninho para levantar as patinhas traseiras dele, não. Porque esse foi o primeiro dia, a gente nem sabia o que fazer. E aí foi realmente, gente, desesperador. Confesso para vocês que foi desestabilizante, foi muito complicado mesmo. Eu não sabia se eu chorava, eu não sabia se eu tremia, porque era tudo muito novo, né, gente? Imagina, ver o bichinho correndo, feliz, saudável, pra lá e pra cá, e de repente encontrar ele aí nessa situação. E aí ele firmou, né, a patinha aí mais ou menos, já tava dando os passos dele, eu com medo dele cair, dele se machucar. E o tempo todo aí eu tava prendendo ele aí na patinha, né? Prendendo, tentando ver se ele ia andar, se ele ia cair, se ficasse sozinho. Ó, toda hora é um ensaio como se ele fosse cair, ó, a patinha traseira. No início, chegamos até a pensar, gente, que fosse aquela... Esqueci o nome que fala, gente. Aquela queda coxo-femoral que fala aí. Esse aí já é outro dia, gente. Ele tinha acabado de ter uma convulsão. Ele tava se recuperando da convulsão, tá? Muitas coisas que eu filmei, gente, não era nem pra botar na internet, que eu nem pensava em trazer o relato dele pra cá, não. Era pra poder mostrar pro veterinário, pra mostrar como é que tava em casa e tudo mais. Esse aí é o dia que a gente foi no neuro. Esse é o neuro. Se vocês observarem aí, ele já tava com aquele outro paninho, ó, tá com a guia vermelha, aquele outro paninho lá rajado, que a gente já tava levando ele pendurado pelas patinhas, já não tava mais andando sozinho. E a gente tinha que fazer nessa época um esforço extremo, carregar quase 30 quilos de peso no nosso braço, porque as patinhas dele praticamente não estavam resolvendo. Esse dia aí foi o neuro me ensinando a retirar, né, o xixi da bexiguinha dele, porque tinha hora que ele ficava muitas horas sem urinar, e o neuro pediu para não ficar levantando muito ele nessa parte, ficar virando ele de lado, né, de 4 em 4 horas, de 6 em 6 horas, mas não ficar levantando muito ele, por conta das inflamações nas articulações aí dele. Então, pessoal, foi realmente muito triste, muito desesperador. Para quem tá caindo aqui de paraquedas, que é o primeiro vídeo que assiste, acompanha a gente por aqui, que vai dar tudo certo. Um beijão e tchau.